Gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo eu quero aqui contar uma experiência forte. Eu estava aqui falando sobre jejum, sobre portas de emprego. Eu me lembrei, irmãs, desse relato. E eu quero aqui compartilhar essa experiência que eu tive. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. E eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, tá bom? Então, eu me lembrei de uma experiência, irmãs, eu estava falando aqui de jejum, eu me lembrei de uma experiência de porta de emprego, sobre um alerta. Eu estava falando aqui no vídeo passado sobre o jejum, depois você vai lá, né, sobre o jejum, como jejuar corretamente. E eu me lembrei desse relato, amada igreja, de uma experiência que eu passei, Deus me usou como canal de uma desobediência, né? E nesse vídeo eu estava contando, né, que tem portas que não é Deus que abriu. É, irmã Raquel, é. Tem portas que não é Deus que abre. Precisamos ter muito discernimento, irmãs. Muito discernimento mesmo. Muito discernimento. Discernimento espiritual, para entender quando que é algo que é uma bênção de Deus e quando que não é. E eu estava falando aqui nesse vídeo, né, sobre jejum, orar para Deus abrir portas. Eu me lembrei dessa experiência que eu passei. Eu me lembro de um determinado momento na minha vida que eu estava assim, eu jejuava todos os dias, né? Eu tinha acabado de assumir o meu compromisso com Deus e eu tinha jejuado todos os dias. Eu estava jejuando, melhor dizendo, todos os dias, e orava bastante, né? Orava muito. E Deus, ele, pela misericórdia, ele me deu alguns dons, né, na época, né? Dons de revelação, dom de visão. E ali eu usava muito esses dons, né? Hoje eu já não uso mais com tanta frequência, né? Porque eu estou mais focada em outras coisas, né? Hoje o meu foco são outras coisas. E naquela época, tinha um irmão lá na igreja, ele era até do ministério, né? E eu ia, irmãs, todos os dias para o monte. Pelo fato de eu morar aqui basicamente no pé do monte, isso facilita muito você ir, né? Era só eu me arrumar e ir. E eu tinha algumas amigas de oração que de vez em quando iam. Quando uma não poderia ir comigo, outra ia. Ou então eu ia mesmo sozinha. Tinha, né, essa disponibilidade. E ali Deus descortinava, né, as visões, as revelações, né? Devido às buscas que eu tinha ali. Com Deus, né? Então, tinha um irmão lá na igreja, nessa que eu tô não, é na anterior, na Igreja Batista, que é onde lá eu fui levantada para o ministério. É nessa igreja anterior, né, que é uma igreja muito abençoada. Hoje já quase eu não tenho mais contato com esses irmãos, porque eu estou em outra igreja que Deus me levou, e eu pretendo permanecer nessa igreja até quando Jesus voltar, ou então ele me chamar para a glória, irmãs, porque o crente tem que ter raiz, né? E ali eu estabeleci ali, né? Eu pretendo, vou ficar ali, a não ser que Deus tenha outros planos para a minha vida, mas o crente tem que ter raiz, viu? Você que tá aí, ó, tem que ter raiz, você tem que ter uma igreja, você tem que ter um pastor, você tem que ter raiz, tá bom? Esse negócio de ficar pulando, isso não tá certo não, tá? Mas vamos lá. Aí, nessa igreja, a Igreja Batista, tinha um irmão lá que era do ministério, ele era casado, tinha a esposa dele e tal. E esse irmão, irmãs, ele estava desempregado, já havia um tempo. E ali, uma certa feita, era um culto de oração e de consagração. Aquele irmão,
ele estava sentado assim, né, depois do culto de consagração, de libertação, de consagração pela manhã. Estava ele, a esposa dele, e ali eu entreguei uma visão, uma revelação que Deus tinha me dado, né? Eu entreguei a seguinte mensagem para ele, né, na época. Isso tem muitos anos, irmãs, muitos anos mesmo. Isso já tem muitos anos, muitos anos. E ali eu entreguei aquela revelação para aquele irmão, e Deus me fazia contemplar, como ele estava pedindo uma porta de emprego, Deus me fazia contemplar 2 portas, assim mesmo. Eu olhava para ele e ali eu entreguei essa mensagem. Eram 2 portas, assim. E eu via ele, eram 2 portas, só que uma porta estava na frente e tinha uma outra porta atrás. Não era assim não, estou corrigindo. Era assim que eu vou contando, eu vou me lembrando dos detalhes. Eram 2 portas, uma na frente e outra atrás, assim. E ali eu falava para ele, para esse irmão, que Deus me fazia contemplar 2 portas de emprego, de oportunidade de trabalho para ele, que Deus iria abrir, que Deus estava ouvindo e ouviu a oração dele. Só que o inimigo ia agir nessa primeira porta, que ia haver uma oportunidade de um emprego dessa primeira porta, que aparentemente parecia ser algo bom, algo maravilhoso, algo de Deus, mas que não era. Que a porta que Deus havia preparado era uma outra porta que Deus ia abrir logo depois. Eram 2 portas. E que essa primeira porta não era a porta que Deus tinha preparado. Eu não sei se vocês vão entender isso, irmãs. Olha como o dom do discernimento é a obediência a Deus. E Deus, ele nos testa muito, né? Na obediência. Existem os testes de Deus. E ali, irmãs, o que acontece? E eu falei isso para ele, eu falei, irmão, Deus, ele manda te dizer que tem aí 2 portas, a primeira e a segunda. A primeira porta não é a porta que Deus preparou para o irmão, falei assim mesmo. E essa porta, irmão, parece que é uma porta muito grande, uma porta muito boa, uma porta com muitas vantagens. Mas essa não é a porta de Deus para a tua vida. Depois que passar essa primeira porta, vai vir uma outra que essa sim, ela é de Deus para a tua vida. E Deus manda te dizer, não entres tu por esta primeira porta, porque essa porta não é do inimigo, não é para você entrar. Porque se entrares, meu Deus, eu sinto a presença de Deus, porque se entrares, falei assim mesmo para ele, é caminho de morte, como a Bíblia diz, há caminhos que para o homem parecem direito, bom, mas no final são caminhos de morte. Mas aquele irmão, ele não acreditou. Ele não acreditou, irmãs. O fato é que ele não acreditou, ele não deu muito crédito. Eu não sei, irmãs. Se foi devido à minha aparência, que eu estava com uma aparência muito simples. E eu considero que eu tenho uma aparência simples. Eu não tenho uma aparência, porque tem pessoas que se ligam muito em aparência. O fato é que eu senti um pouco assim no meu espírito, que ele não deu muito crédito. E aconteceu aquilo dali, irmãs. Meses depois, aquele irmão entrou por essa primeira porta, desse primeiro emprego. E ali, irmãs, foi o início de uma decadência na vida daquele homem. Aquele homem, e Deus falava que a tônica aqui desse vídeo não é dizer, como eu sou a profetisa. Não. A tônica desse vídeo é obediência e pedir a Deus o dom do discernimento, irmãs. E o valor do jejum e da oração que Deus revela. E ali, irmãs, aquele irmão, ele não acreditou. E ele entrou por aquela primeira porta. E ali foi uma decepção muito grande. Ele entrou
tempos depois ele se desviou da casa do Senhor, foi para o mundo, bebeu, ficou bebendo. Mas o inimigo fez ali uma situação de muita dificuldade naquele irmão, de ministério. Outrora bem alinhado no altar do Senhor, na presença do Senhor. E ali, depois eu vi aquele homem barbudo, um outro aspecto na rua, emagrecido, abatido, que entrou na porta errada. Provérbios vai dizer que há caminhos que para o homem parecem direito. Eu falei aqui, estou repetindo para gravar bem. Que a repetição ela é mãe do aprendizado. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. A Bíblia vai dizer que é melhor às vezes um bocado seco e com ele a tranquilidade do que ambas as mãos cheias de iguarias, né, ou boi gordo, e com ele ela a intranquilidade, a tristeza, a penúria de alma. A paz e a obediência. E eu me lembrei disso, irmãs. Eu confesso às irmãs que eu já tinha me esquecido desse testemunho, né? Testemunho, porque isso foi muito triste que aconteceu na vida daquele irmão. Irmãs, até hoje eu não tenho notícias, eu não sei se ele já retornou para os caminhos do Senhor. Eu acredito, irmãs, que ele tenha retornado, que Deus deu força, eu acredito, irmãs, porque a esposa dele, uma esposa muito amada, muito prendada, uma serva do Senhor, ficou ali perseverando, né? Depois ela saiu de lá dessa igreja, foi para outra igreja também. E ali depois nós perdemos o contato. Depois o meu único contato que eu tive com ela foi que ela me recomendou para um casal de pastores para eu ir pregar em uma outra igreja, né? Igreja de Palmares, né? Ela que me indicou para poder pregar lá nessa igreja. E eles acreditaram e me levaram lá, né? Eu estive lá 2 vezes ministrando. Porém, ela permaneceu na presença do Senhor. Eu acredito que Deus tenha dado vitória àquela irmã com relação àquele marido. E eu acredito que ele tenha voltado, que Deus ouviu as orações, né? Então, irmãs, precisamos ter muito discernimento e buscar, né? Porque existem certas portas que aparentemente são muito boas e irrecusáveis. E às vezes naquele momento de dificuldade ali, de dificuldade financeira, né? A pessoa aceita sem avaliar, sem ver, ou então até entrou e viu como é que era a situação, o enredo, né? E dá tempo ainda de sair, né? Porque, irmãs, sabemos que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Esse vídeo é um alerta. Esse vídeo é um vídeo de esclarecimento, é um alerta, é um vídeo de exortação para estarmos atentos e atentas. Dinheiro nenhum paga a falta de paz, dinheiro nenhum paga o estresse. Irmãs, existem ambientes de trabalho, situações de trabalho que são tão ruins, a palavra certa é essa, que a pessoa adoece e começa a desenvolver vários outros problemas de saúde. Irmãs, não compensa. O dinheiro que você ganha lá, você vai ter que gastar para recuperar a saúde. Não compensa. Pagando médicos, pagando tratamento, às vezes até mesmo ambientes que têm abusos de autoridade. Tem isso também. Abusos de autoridade. Então, irmãs, em nome de Jesus, né? Esse vídeo também não é um vídeo assim de conformismo, para você se conformar com a situação que você está, não. É um equilíbrio, um bom senso, descobrir qual o seu propósito de vida, qual é a sua finalidade, porque se você estiver onde Deus te colocou, se você estiver fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, o próprio Deus irá te abençoar.
em todas as áreas, tá bom? Deus abençoe, eu vou deixar o link aqui embaixo do grupo Saindo do Vale. Se você quiser, né, participar comigo do curso Saindo do Vale, até o dia 30, né, tem lá uma promoção para iniciarmos o ano sabendo de orientações, esclarecimentos, libertação, né, nessa área para ter uma vida melhor, né? Tem muitas situações, irmãs, no Instagram, lá no meu e-mail, na caixa de e-mails, até mesmo aqui no YouTube, né? Pessoas me pedindo ajuda, pessoas que não conseguem jejuar, que não conseguem orar, pessoas que não estão na presença de Deus, pessoas que estão a ponto de suicidar, né? É um valor simbólico para que alcance a todos, não tem muitas vagas, são poucas vagas, até para eu poder dar uma assistência melhor, estar mais em contato próximo com todas vocês, né? Não é simplesmente fazer o curso e deixar para lá, não. Na medida do possível, eu vou estar dando orientações e esclarecimentos para todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe, paz.